Olá, boa tarde. Olá a todas. Obrigada por se juntarem a nós hoje. Meu nome é Juliana Reis. Eu sou fundadora e coordenadora executiva da Operação Milhas pela Vida das Mulheres. Sou também roteirista e diretora de audiovisual e sou a mãe da Laura. É uma alegria muito grande para mim estar com vocês hoje nessa conversa sobre defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, fornecer informações sobre as leis e os direitos reprodutivos no Brasil e, sobretudo, debatendo a missão que se apresenta para nós no ano que se inicia em breve. Esse programa está ocorrendo em conjunto com o Art for Women's Lives, uma exposição, Arte pela Vida das Mulheres, que traz obras de 23 mulheres artistas que trabalham juntas com o Milhas desde novembro de 2020, para arrecadar fundos e dar visibilidade à luta pela descriminalização do aborto no Brasil. Ao mesmo tempo em que procurar ajudar mulheres, ao mesmo tempo em que nós ajudamos mulheres a acessar o direito ao aborto legal e seguro. Nessa exposição, a gente está examinando uma série de circunstâncias em que as mulheres enfrentam prisão física, psicológica e espiritual. Art for Women's Lives estará em exibição no Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro, Brasil, até o dia 31 de janeiro de 2023. Portanto, se você estiver no Brasil durante as próximas semanas, venha nos visitar. Em instantes, eu estarei apresentando a vocês a nossa missão para esse ano de retomada do Brasil. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Apex Art. Para aqueles que ainda não conhecem, a Apex Art é uma organização artística sem fins lucrativos, fundada em 1994, com exposições e programas públicos ocorrendo em Nova York e em todo o mundo. Art for Women's Lives, ou em português, Arte pela Vida das Mulheres, foi selecionada por meio de um exclusivo edital internacional realizado sempre 2 vezes por ano. As mais de 500 inscrições são avaliadas por pessoas de todo o mundo. O processo do júri tira a tomada de decisão das mãos da equipe da Apex Art e, em vez disso, permite que o seu público internacional, global e super diverso selecione as exposições. É um processo que ilumina quais ideias são atraentes para as pessoas ao redor do mundo e nos deixam vislumbrar muitos caminhos a seguir para realizar essa intercomunicação com os públicos. Por favor, encontre os resultados da sua mais recente chamada aberta e o processo de júri no nosso site, no site da Apex Art. E se você estiver interessado em se tornar um jurado para os futuros editais, envie um e-mail para jurar@apexart.org. Vai aparecer provavelmente no chat de vocês essas indicações com o endereço de e-mail para o qual enviar a comunicação, ok? Eu gostaria também de celebrar e agradecer o trabalho da maravilhosa equipe Apex Art. Ash Hagerstrand, que a gente teve o prazer de encontrar aqui no Rio, na abertura da exposição no Paço Imperial. Ariel Miles, com quem eu venho trocando muitas dicas e comunicações para fazer isso acontecer do jeito que está acontecendo. Ryan Soper, Lisa Vagnoli e Steven Wren. Links serão colocados no chat, alguns dos quais permitirão que você mergulhe mais fundo
no âmago dessa exposição crítica. E esse aqui é o nosso segundo dos 3 encontros que vão acontecer durante a exposição e debates, em conjunto com Art for Women's Lives. Então, clique nos links para conhecer melhor o programa. Nessa conversa, nossa conversa aqui vai girar em torno da história da nossa atuação no Milhas, além de informações sobre leis, sobre direitos e sobre estado de coisas dos direitos das mulheres com relação à sua saúde reprodutiva, mas também sobre estratégias para a luta que devemos levar no Brasil, nesse ano e no ano inteiro, e no meio desse processo civilizatório que se inicia agora em menos de 15 dias. O tempo será disponibilizado para uma sessão de perguntas do público no final do evento. Portanto, se você tiver alguma questão enquanto eu estiver falando, alguma dúvida ou um depoimento ou algo que você queira compartilhar com a gente, por favor, pode enviar para o nosso chat. E se você quiser usar legendas ocultas, clique em CC, sobretudo para um público internacional, né, na parte inferior da tela. A PaxArt estará gravando esse programa, que será postado na página do evento, em seu site, nos próximos dias. Certifique-se de permanecer com o microfone fechado e sem som durante a nossa conversa. E siga o ApexArt para ficar de olho em todas as suas atividades futuras. Bom, vamos agora adentrar essa conversa propriamente dita, né? Eu acho que cabe compartilhar com vocês um pouco da história do Milhas, de como ele nasceu, da onde ele vem, né? A partir de que princípios, de que desejos, de que reflexões, para poder chegar no lugar onde a gente se encontra hoje, no Brasil que a gente se encontra hoje, com as perspectivas de futuro próximo que a gente tem hoje. E eu peço desculpa desde já, porque a gente não vai poder evitar, e nem vai querer evitar, contar a transformação que o Milhas viveu nesse tempo. Como é que a gente aprendeu a fazer esse que se tornou o nosso ofício, né? E eu começaria pelo fim, quase, pedindo desculpa a todos os conversadores diante de uma situação física de saúde que não é perfeita, que não é desejada, mas que foi algo por o qual eu, pessoalmente, passei no mês de julho, em 2022, por conta de um grave acidente automobilístico que me obriga hoje, além de passar várias cirurgias de correção de sequelas, de usar aparelhos, e eu espero estar podendo me fazer entender por todos para poder levar essa conversa, que eu acho que, além de ser uma ocasião de apresentar o Milhas para quem não conhece, de falar das estratégias de luta pelo acesso, pela descriminalização do aborto seguro e legal, vai ser também um momento, uma ocasião de me reconectar com tantas mulheres que vieram enriquecer essa rede, participar dessa rede, construir o Milhas e que fazem parte do Milhas. Basta querer e ter essa disponibilidade voluntária de considerar que o exercício do livre-arbítrio, da autodeterminação das mulheres no Brasil é uma necessidade fundamental para que a gente possa acessar
um país igualitário, um país justo, um país democrático. Então, vamos lá, pedindo licença pelas minhas limitações atuais, tá? Bom, vamos lá. Milhas pela Vida das Mulheres, essa rede, a Operação Milhas, existe desde 2019 e ele é fruto de uma de um de um de uma percepção da sociedade. Ele não existe sem essa percepção social coletiva que foi quem deu origem à sua existência. Em 2017, final do ano, eu testemunhei, através dos jornais, através da internet, o pedido que uma moça de São Paulo fez ao Supremo Tribunal Federal, fez a ministra Rosa Weber, para ter autorização de fazer um aborto legal, e explicando as suas razões de cunho emocional, de cunho socioeconômico, de cunho de responsabilidade que ela sentia ter com os 2 filhos que ela já tinha. E tendo esse pedido negado, essa mulher viajou para a Colômbia, no que a gente poderia quase que ilustrar como um grande gesto de autodeterminação e de independência, de resistência, e realizou a interrupção legal, segura, na Colômbia. A gente assistiu isso pelos jornais, foi certamente o que eu me acostumei a chamar do primeiro aborto realizado fora do armário no Brasil. E quando eu digo fora do armário, eu digo, ela disse que ela tinha direito de fazer e ela foi fazer. E, obviamente, que aquilo motivou demais a mim, pessoalmente, que já trabalhava sobre o tema do aborto em projetos audiovisuais enquanto roteirista, enquanto diretora de filmes, e eu fiquei totalmente mobilizada por aquilo que estava acontecendo. Na época, ao conhecer a declaração dessa mulher, eu fiz um post que convidava todas as internautas a contribuírem para que outras mulheres que não podem viajar para fora do Brasil com tanta facilidade pudessem também acessar o seu direito na Colômbia. Eu tive 5 curtidas, 5 pessoas curtiram esse post. Então, é importante a gente situar que estávamos em 2017, a presidenta eleita Dilma Rousseff tinha acabado de ser impeachmentada no Brasil de uma maneira arbitrária, ilegal, inconstitucional, vexaminosa e criminosa, eu diria, e é como se aquilo refletisse sobre cada mulher brasileira. Nós não valíamos grande coisa naquele momento. Um ano e meio depois, Bolsonaro havia sido eleito presidente da República. Damares Alves já tinha sido nomeada ministra da Mulher e a BBC, o site da BBC lança uma reportagem sobre mulheres que estavam pagando as suas passagens para realizar esse abortamento legal e seguro na Colômbia de uma maneira absolutamente legal. E, ao ver essa notícia, eu postei ela novamente nas mesmas redes e fiz a exata mesma pergunta que eu fiz um ano e meio antes, em dezembro de 2017. Quem topa doar milhas para que mulheres que não podem viajar para fora do Brasil possam acessar seus direitos sexuais nos países vizinhos da América Latina, onde isso era possível? E, em menos de 2 horas, foram mais de 5.000 mulheres
debatendo, respondendo, oferecendo milhas. E esse é o momento em que o Milhas nasceu, efetivamente, ao perceber que ele não era mais uma ideia da Juliana, que estava escrevendo aquele post, mas de todas aquelas 5.000 mulheres que estavam encarando o que o Brasil já estava anunciando como retrocesso. Damares Alves, naquele momento, falava que mulher tinha que vestir rosa e que não tinha que abrir a porta do carro, porque a porta do carro seria sempre aberta por um homem para que ela entrasse. Meninas vestem rosa, meninos vestem azul. E essas 5.000 mulheres que interagiram com essa postagem estavam vivendo aquilo que o Brasil estava se tornando. Dentre pessoas que assistiram essa postagem, que reagiram a ela, que começaram a conversar, o Milhas começou a ser concebido. Começou a ser concebido entre reuniões com advogados, em reuniões com pessoas do terceiro setor, com mulheres dos movimentos sociais e com feministas. E no dia 28 de setembro, dia de celebração das lutas latino-americanas e caribenhas pela descriminalização do aborto, o Milhas virou uma realidade nas redes sociais, lançando a sua ação e convidando mulheres que precisassem de ajuda em relação a uma gravidez indesejada a entrarem em contato com Milhas. Isso era outubro, novembro. No dia 25 de novembro, o Milhas decolou pela primeira vez, carregando as suas 3 primeiras, nessa semana, né? As 3 primeiras viajantes do Milhas, sendo que 2 dessas mulheres estavam arcando com os custos que representavam a alternativa que elas assumiram, e uma delas era o que a gente chama de bolsista do Milhas, estava viajando com recursos oferecidos pelo Milhas para passagem, para alimentação, para estadia, hotel e para os custos do procedimento. Eu me lembro ainda como se fosse ontem, apesar de ser 3 anos para trás, essa viajante do Milhas, ela vinha do Rio Grande do Norte, da periferia do Rio Grande do Norte, de Natal, né? Ela era mãe solteira de uma menina e ela era estudante universitária. E a gente fez aquela primeira viagem descobrindo tudo o que tem a ver com aquela viagem. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que Sofia, como a gente batizou ela na época, e assim ficou como um nome fictício, ela viajou de sandália havaiana para um país onde estava fazendo 7 graus nas manhãs. E ela tinha nada no bolso. E a gente foi aprendendo a costurar eu diria que quase essa aventura do exercício dos direitos e da saúde sexual e reprodutiva, costurar o exercício desse acesso, dessa viagem ao livre-arbítrio, à autodeterminação, à liberdade responsável, ao mesmo tempo em que a gente viajava, né? Então, nunca mais nenhuma outra mulher viajou somente com uma sandália havaiana.
para a Colômbia, num país onde o clima, a temperatura pode ser ainda muito abaixo da do Brasil, sobretudo no Nordeste, né? E assim a gente aprendeu um pouco mais tarde de que a gente precisava garantir para as mulheres uma situação de saúde inicial, um pré-procedimento inicial que garantisse ao máximo o sucesso do procedimento e da garantia da saúde da mulher através desse procedimento. Então, a gente passou a exigir ultrassom de 6 semanas, onde já permite visualizar o embrião no útero da mulher e nos permite saber que não se trata de uma gravidez ectópica ou uma gravidez anembrionária, que não necessitariam fazer uma viagem como essa para serem resolvidos. Assim também a gente aprendeu que era muito importante fazer um hemograma simples para constatar, para ter certeza e garantir para a mulher que ela não sofreria uma sequela de procedimento por ambiente hospitalar, de infecção hospitalar maltratada anteriormente, que pudesse significar um risco num procedimento que a gente estava fazendo no VaptVupt. A mulher saía num dia no Rio, chegava na Colômbia e já no dia seguinte ela ia ser internada, passar por um procedimento, voltar para o hotel e já no terceiro dia da viagem ela estaria se preparando para retornar, desde que fizesse 24 horas do procedimento para o Brasil. Ela estava se preparando para voltar sem ter cometido nenhum erro, sem ter cometido nenhum crime, sem ter agido de maneira indigna ou clandestina e tendo a sua saúde tomada conta, preservada, tendo, inclusive, a instalação de um DIU de cobre que lhe permitisse não recair no erro de uma gravidez involuntária no minuto imediatamente posterior. Assim, o Milhas começou, e ele começou sempre contando com a contribuição e com os recursos, desde a sua primeira ação, desde a primeira viajante bolsista, o Milhas contou com a formação dessa rede, com a contribuição de mulheres que podendo, iam ajudar quem precisava. A gente fez esse bordão, né? O Milhas é uma rede onde as mulheres ajudam quem precisa, quem pode ajuda quem precisa, quem quer mudar a lei ajuda quem não pode esperar por essa mudança. E então a gente foi construindo, ao mesmo tempo que uma solução de fato e uma solução segura e legal para as mulheres brasileiras que passavam pela situação de uma gravidez involuntária, a gente foi constituindo uma rede de apoio, a gente foi constituindo uma rede social de debate da descriminalização do aborto, a gente foi tirando o aborto do armário para trazer para as pautas de discussão da escola, da academia, dos círculos familiares, por que não dizer das igrejas, contando já com os apoios de todos esses grupos que faziam, cada uma no seu espaço, o mesmo combate. Assim, a gente travou parcerias com Católicas pelo Direito de Decidir, assim a gente travou parcerias com o CLADEM, com o IMUME no México, com a Fundação ESAR na Colômbia, com o Profamília, com a Clínica Orienta-me, com Clínica Gineclínica na Cidade do México, com a Domo e a Musa na Argentina. A gente foi multiplicando essa rede, ampliando essa rede e oferecendo, sempre de maneira muito cuidadosa e atentiva,
o cuidado, o respeito, o carinho, por que não dizer, a solidariedade, a empatia que cada mulher que veio a nós merecia. Nesse tempo todo, não deixaram de vir a nós mulheres que se autoproclamavam pró-vida nas redes sociais, mas que, ao encontrar o diagnóstico de uma má formação que não era aceita no Brasil como causa do aborto legal, vinham ao Milhas pedir para evitar um caso de malformação genética na sua prole. Vieram a nós mulheres cujo única interlocutora e confidente desse momento que elas estavam vivendo fomos nós, mulheres que estavam absolutamente sozinhas, mulheres que chegaram a nós dizendo tenho uma gravidez desejada, fui numa festa, bebi muito e vacilei. E essas mulheres vieram a aprender conosco que elas não vacilaram, e sim que elas foram vítimas de uma violação sexual mediante fraude, vítimas de um estupro de vulnerável, vítimas de um abuso sexual como o stealthing, vítimas de uma tortura psicológica, muitas dessas mulheres casadas com seus torturadores, com seus estupradores, mulheres que precisavam se calar porque ao lado da cama onde elas estavam sendo estupradas pelos maridos tinha um berço com um bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e que se viam grávidas novamente a partir desses estupros. É um momento de falar que, muito rapidamente na nossa ação, a gente se viu confrontada com a pandemia e com o fechamento das fronteiras com os países vizinhos. Fechamento das fronteiras com a Colômbia, fechamento das fronteiras com a Argentina. O México se manteve aberto durante toda a pandemia, mas era uma viagem extremamente mais cara, então menos mulheres davam conta de arcar com esses custos, e obviamente que para nós também era sempre mais difícil conseguir contribuições suficientes para dar conta da necessidade de uma mulher. Independente disso, a gente viveu 3 anos, 2 anos de pandemia, trabalhando a realidade da violência sexual heterossexual no Brasil e descobrindo que o problema do aborto legal no Brasil, que na lei existe há 80 anos que a vítima de um abuso sexual, de uma violência sexual, tem direito ao aborto legal no Brasil, essas mulheres não sabem disso. E terminam por ser levadas a crer que elas beberam muito e vacilaram. Elas são tratadas assim nos próprios hospitais onde elas vão pedir socorro. Elas são tratadas assim, obviamente, por uma bancada da Bíblia que faz da mulher uma criminosa e uma chocadeira. A gente enfrentou essa caixa de Pandora e a gente começou a fazer da informação, da dispersão da informação, do debate fora do armário sobre o aborto, a maior ferramenta que a gente tinha e a maior arma para combater a criminosa atitude de políticos, de médicos, de professoras, de mães, muitas vezes, que fazem da mulher a função social de chocadeira.
A gente chegou, em 2022, com mais de 8.000 pedidos de ajuda recebidos de mulheres brasileiras se encontrando numa situação de gravidez involuntária, muitas delas vítimas de violência sexual, muitas delas detentoras do direito legal ao aborto no Brasil, e a gente realizou cerca de 1.000 acessos, garantias de acesso aos direitos de saúde sexual e reprodutiva no Brasil, através de uma enorme rede que a gente soube ir criando ao longo do tempo, com médicos, com psicólogas, com assistentes sociais, com feministas, com apoiadoras, com artistas, né? E aí uma saudação especial para essa característica que nós soubemos, de alguma maneira, desenvolver na atuação do Milhas, de se aproximar das artistas. Faço um breve parênteses aqui para proclamar nossa eterna madrinha, Aleta Valente, que foi a primeira artista plástica que nos recebeu dentro da sua galeria, dentro da sua exposição, para discutir a ação do Milhas, ainda em janeiro de 2020. O Milhas tinha 3, 4 meses de atuação, né, de idade. E a aproximação com essas artistas soube garantir ao Milhas a insistência na discussão, no debate, a proposta de venda de obras de arte democratizadas no acesso, para que o Milhas pudesse reunir recursos para ajudar as mulheres, para manter a sua atuação. E a gente entrou em 2022 com a franca vontade de fazer política no sentido de usar o ano eleitoral como o ano de colocar o aborto fora do armário em debate, na pauta. A gente poderia terminar essa primeira fala com pequenas pílulas, né? A gente tem aí, recentemente, nos últimos dados estatísticos reunidos, a gente tem uma quantidade de mais de 20.000 gravidezes chegando a termo em crianças de até 14 anos, ou seja, vulneráveis, que não precisam nem, na verdade, que não precisam nem dar consentimento, porque é uma violência, é um estupro. Então, são crianças que se encontram protegidas pelo guarda-chuva de uma lei que tem 80 anos e que 20.000 vezes ou mais puseram no mundo a criança fruto de um estupro, fruto de uma violência perpetrada por um parente, muitas vezes por um próximo da família, da residência dessa criança. A gente tem, no ano de 22, mais de 700 feminicídios ocorridos apenas no primeiro semestre de 2022, o que dá conta de 4 feminicídios por dia, 4 mulheres assassinadas por dia por serem mulheres, única e exclusivamente, ou fundamentalmente por serem mulheres. E a gente tem estupros acontecendo a cada 8 minutos no Brasil. A gente tem mais de 1 milhão de abortos citados pelo Ministério da Saúde, acontecendo por ano no Brasil, e a gente tem
menos de 2.000 abortos legais acontecendo. Então, são dados que nos fazem ver o tamanho da missão que a gente tem em 2023, ano de mudança de governo, ano de retomada civilizatória para o país, que deve incorporar, inclusive, a retomada civilizatória do lugar da mulher na sociedade brasileira. E a gente tem muito o que fazer para garantir que o lugar da mulher na sociedade brasileira seja um lugar de respeito, de cuidado, de saúde, de autodeterminação, de responsabilidade e de liberdade, de consciência. Espero... me pergunto se existem já questões que poderiam ser levantadas imediatamente, para que eu possa abordar, talvez, de um ponto de vista um pouquinho mais íntimo, talvez. Esse ano não deixou de ser difícil para o Milhas, que cresceu muito, que está recebendo entre 320 e 350 pedidos de socorro por mês. Esse ano que viveu toda a violência de um processo de transição democrática, de garantia de retomada civilizatória para o Brasil, com tantas violências que a gente ainda é notificado o tempo todo, como estão acontecendo ontem, anteontem e antes de ontem, e que podem acontecer hoje ou amanhã, e também no plano pessoal. Eu peço licença para anunciar para vocês, talvez com um pouco menos de mistério, que esse ano, no mês de julho, eu sofri um grave acidente de carro, onde eu tive muitas sequelas neurológicas, ortopédicas, tive muitas fraturas cranianas, múltiplas fraturas na face, tive que fazer já 3 cirurgias de correção das sequelas desse acidente, e isso tudo não foi sem gerar fragilidades e cuidados que eu precisei requerer para mim mesma, né? Esse momento de falar com vocês sobre direitos sexuais e reprodutivos é um momento também de renovar contato com vocês, de dizer que eu sobrevivi, que eu estou aqui, e que o Milhas continua existindo, ainda que a gente precise, como sempre, desde o primeiro dia de atuação do Milhas, a gente precisou prestar atenção, entender o que estava acontecendo ao lado, entender o que a gente estava fazendo e ir se adequando, se corrigindo, se aperfeiçoando. Continuamos a fazer isso. E para fazer isso, esse ano foi necessário brecar os dossiês de viagens internacionais na América Latina, para que a gente pudesse trabalhar sobre o aborto legal no Brasil, para ajudar esse aborto legal no Brasil deixar de ser um privilégio e virar um direito de toda mulher. E esse é o convite de luta, de pauta, de combate que eu faço a todo mundo, ajudar em 2023 a que o privilégio do aborto legal se torne um direito. Porque se é direito, se é legal, não pode ser privilégio. Não é de uma, é de todas. Agradeço e deixo
o tempo de saber se alguém quer fazer alguma intervenção ou participar de alguma maneira. Bom, vou pegar logo essa. Na verdade, eu faço desse momento nosso aqui um momento não de uma celebração, mas de um momento de rede, de estar junta novamente. Foi um ano muito solitário, para mim, pessoalmente, foi um ano muito doloroso, e a própria incapacidade que a gente vai tentando vencer todo dia. Hoje eu estou tentando falar melhor do que eu consigo falar normalmente. É um momento também de renovar contato com essa rede que a gente soube criar ao longo desses 4 anos. Então, é um pensamento que não é somente para as mulheres que nós podemos ajudar, mas para cada mulher que veio a nós pedir ajuda, ainda que a gente não tenha podido. E não é só um momento para se aliar com essa mulher que precisou de ajuda, mas é um momento de se aliar também com toda mulher que pode nos ajudar a ajudar essas mulheres. A nossa lojinha existe, a gente não pôde fazer o arte substantivo feminino no ano de 2022 por conta do estado em que eu acabei me colocando, né? Eu acabei me encontrando. A gente vai fazê-lo no começo de 2023 para levantar novos recursos, para fazer com que a ação do Milhas não ceda, não se interrompa. E a gente já está trabalhando de maneira muito incisiva, muito potente, no sentido de oferecer todos os dados que nós temos, todos os acessos que nos foram oferecidos para ajudar a transição governamental no que tange à saúde da mulher brasileira, a saúde sexual, a saúde reprodutiva, a saúde da mulher brasileira. A gente tem uma situação que é curioso pensar, de uma legislação que, do ponto de vista da América Latina, é muito semelhante. Digamos, Colômbia, Argentina, Uruguai, México, e o Chile se preparando, e a Bolívia avançando. Uma situação onde o aborto é um crime, em princípio, salvo em situações que criam um excludente do ilícito e que permitem a realização do aborto legal e seguro sem que a mulher esteja incorrendo em nenhum crime. A gente, grosso modo, pode separar essas situações em 3 famílias de situações de permissividade legal. A primeira delas é a violência sexual, é o estupro. Então, a gente tem a família das violências sexuais. E eu posso dizer que, no Brasil, a gente tem uma família das violências sexuais que já foi muito vista, muito analisada, muito debatida, com muita jurisprudência, com muita decisão legal, com muita interpretação do direito, dando às mulheres brasileiras um acesso inclusivo ao aborto legal. A gente tem medidas que são modernas, que são contemporâneas, a gente tem uma interpretação das leis que permite o acesso através de meios legais ao aborto para as mulheres que sofreram stealthing, cujo namoradinho, porque acha mais gostoso retirar um preservativo, mas não conta nada para a namorada, para não debater essa questão,
para que não seja uma decisão dela, para que ela não tenha uma palavra a dizer. Essa mulher tem direito ao aborto legal. A gente tem jurisprudência disso. A gente tem jurisprudência de que o Boa Noite Cinderela, embebedar uma mulher, usar uma mulher bêbada para fazer sexo, não é criminoso porque ela está fora das suas condições de consciência normais. Então, nem ainda que ela, bêbada ou drogada, desse consentimento ao sexo, esse consentimento não pode valer, porque ela não está em posse das suas faculdades, ela está vulnerável naquele momento. Se ela tem menos de 13 anos, ela está sempre vulnerável e ela não tem direito nem poder para autorizar o ato sexual que ela mal sabe o que é, né? E a nossa jurisprudência no Brasil, o nosso direito, ele tem a consciência desses fatores. Então, eu diria que a gente tem uma família legal com relação à violência sexual muito ampla, muito acolhedora e muito inclusiva no Brasil. Se a gente vai para a segunda família de excludentes de ilícito, que é a família do risco de vida para a mulher, a gente vai encontrar uma situação totalmente distinta. A gente vai encontrar uma mulher que só seria admitida nessa categoria de mulheres correndo risco de vida quando elas já estão quase mortas, quando elas estão praticamente mortas. E isso, apesar da medicina diagnóstica ter se desenvolvido nesses 80 anos de uma maneira estratosférica, né? Então, se para um homem um teste de PSI é suficiente para autorizar um tratamento que vai tirar miolo da próstata por diagnóstico, antevendo um risco de saúde futura, no caso de uma gravidez que coloque em risco a saúde da mulher, a medicina diagnóstica não existe. Parece que a gente está em 1940, quando a lei foi votada. Não existe ultrassom ainda. Não existe malformação fetal. Não existe meios de você calcular o risco de eclâmpsia, como para tantas outras. O que eu estou dizendo é uma coisa curiosa, porque ainda que a Febrasgo tenha preparado listas de diagnósticos que poderiam dar origem a esse questionamento, nós sabemos, nós, o Milhas, sabe que, na prática, a mulher é recusada no serviço de aborto legal, que nenhum médico assume, tem a coragem de assumir o cuidado da mulher como prevalecendo ao cuidado fetal. Isso simplesmente não acontece. Então, se inventa uma categoria de pré-natal de alto risco para se negar à mulher o direito ao aborto legal previsto em lei há 80 anos, há 82 anos, né, em caso de risco de vida. Não é uma opção que a mulher tem. É uma proibição que a mulher tem, é uma incapacidade que a mulher tem de exercer o direito à sua escolha, de correr ou não um risco ao manter uma gestação. Por último, a gente tem a terceira família das permissivas legais, dos excludentes de ilícito para possibilitar o aborto, como é o caso em praticamente toda a América Latina, que são as malformações fetais. E que, no Brasil, se usa de muita má fé mercadológica, para criar
culpas, criar vergonhas, criar as incapacidades para as indivíduos mulheres exercerem o livre-arbítrio, de se perceberem capazes de ter ou não um filho com uma certa malformação. E eu sei que muita gente vai querer ter esse filho de qualquer maneira, e eu não estou, de maneira nenhuma, achando que se trata de uma imposição. Eu estou achando que deveria se tratar de um direito. Quantas vezes eu tive contato com mulheres, já mães de crianças, que se viram diante de um diagnóstico de malformação fetal que não dava a elas a expectativa de uma vida plena, dignificada, dignificante, para uma gestação que ela estava vivendo nesse momento. E ela se via como não tendo o direito de impedir o filho que ela já tem de não ter acesso a uma plena vida, porque se ela tivesse aquele filho com aquele diagnóstico, e ainda que ele sobrevivesse, eu estou extrapolando, né? ainda que a vida dele fosse compatível de modo extrauterino, como é que ela vai poder ser mãe de um filho que ela já tem e mãe de um outro filho que vai requerer dela todos os meios que ela tem e que não tem, todo o tempo, toda a atenção, todo o cuidado, toda a capacidade de ser mãe que ela pudesse ter e que ela vai ter que dedicar para esse filho com necessidades especiais, privando os outros filhos que ela já tem desse mesmo direito, por assim dizer, com uma expectativa de vida, muitas vezes, que pode, inclusive, nem ser este o caso. Né? Mas como não permitir a uma mulher que ela tenha meios de medir as suas próprias capacidades e se proclamar ou não capaz de assumir um tal compromisso? Quando meios de antever esse compromisso existem, meios de medir o custo desse compromisso existe, mas as mulheres são negadas. Por quê? Porque alguém acredita em Deus e, por isso, quem não acredita não tem alternativa. Né? A gente tem essa missão em 2023. A gente tem a missão de bater na tecla, insistir, relembrar que uma mulher precisa se sentir capaz de uma gestação, se sentir capaz de uma maternidade, se sentir capaz de oferecer a um ser que ela traz ao mundo alguma chance de realização. E se ela não se sente capaz, ela não pode ser forçada a impor a esse ser uma vida que nós sabemos não é fácil no Brasil. Não à toa, as maiores vítimas da interdição, da criminalização do aborto no Brasil são mulheres negras, são mulheres pobres, são mulheres periféricas, são mulheres à margem do privilégio. E essas mulheres vão trazer filhos que estarão eles também à margem de qualquer privilégio, de qualquer cidadania. É curioso falar isso, né? Cidadania é um privilégio.
Como fazer isso? Como trabalhar nessas pautas? A primeira coisa, eu sinto informar, mas não vai ter jeito. A gente vai ter que aprender a gritar que nós temos direito. Nós vamos ter que aprender a gritar que é nossa decisão. A gente vai ter que abrir mão da hipocrisia. A gente vai ter que abrir mão do eu resolvo assim porque eu tenho meios. E as mulheres que não têm meios, que se dão os meios, que são a insegurança, que são a precariedade, que são a falta de higiene, que são os crimes, vão ter que aprender a dizer: não, eu não aceito o inseguro. Não, eu não aceito correr risco. Não, eu não vou fazer nem um pré-natal, uma maternidade de alto risco e nem um aborto de alto risco. A gente vai precisar reivindicar isso, reclamar isso, defender isso, falar disso. E a notícia que eu tenho de maravilhosa para vocês é que em 2017, quando eu fiz a primeira postagem, eu tive 5 curtidas. Em 2019, em maio, quando o Milhas nasceu, logo antes do Milhas nascer, né, eu tive 5.000 e tanto. E que hoje a gente tem 20.000 mulheres em rede. A gente tem 20.000 mulheres interessadas em ajudar mulheres a acessarem seus direitos. A gente tem 20.000 mulheres dispostas a contar o seu aborto, assim como eu estive disposta lá em 2019 a contar os meus. Hoje a gente está podendo postar diariamente nas redes depoimentos de mulheres que vivenciaram o aborto e que não tiveram o medo, ainda que tome-se cuidado, ainda que se preservem de todas as maneiras possíveis, mas não tiveram o medo de assumir que fizeram e de gritar que elas consideram ter esse direito, independente do que cada senhorzão, tiozão, parlamentar ou não, resolve gritar na Comissão da Mulher da Câmara. É isso que a gente tem para 2023. Eu gostaria de ter muito mais, mas isso não é pouco. E é isso que a gente tem diante da gente. A gente tem uma DPF 442 que vai ser votada esse ano. A gente precisa fazer pressão com os ministros do Suprema Corte. A gente precisa fazer pressão com o SUS, a gente precisa fazer pressão com o Ministério da Saúde, a gente precisa fazer pressão com o novo governo Lula para que a nossa dignidade seja brindada, seja celebrada, seja constituída definitivamente nos próximos meses. E eu digo mais uma coisa para vocês, e talvez esse seja o meu... Agora não é mais spoiler, né? Porque já estamos trabalhando nisso. O Brasil tem um número de mais de 1 milhão de abortos acontecendo por ano. Desses 1 milhão de abortos acontecendo por ano, segundo o Ministério da Saúde, 2.000, não mais do que isso, são legais. Isso nos deixa 998 mil abortos clandestinos, inseguros, criminosos ou inacessíveis para mulheres que não têm dinheiro. E a gente precisa tratar dessa questão que
querendo ou não, é uma questão de saúde pública. Querendo ou não, gostando ou não, é um problema que precisa ser pensado, refletido, comentado e decidido pelo Estado brasileiro. Não vai ter por onde passar por outro lugar. Vamos ter que passar por isso. E vamos tirar o aborto do armário. Talvez seja meu grande convite, meu grande provocação. Não é mais possível, em janeiro de 2023, a gente querer comprar Citotec de uma fonte duvidosa, sem saber se está caindo num golpe ou não, se é um remédio de farinha ou não, se é um veneno ou não. Não é mais possível. A gente precisa transformar essa situação, que na América Latina inteira já tá andando. Não tem justificativa para a gente andar para trás, quando o continente inteiro está andando para frente. E eu ofereço a minha mão, a mão de vocês, peguem nela, vamos juntos. Não está fácil, para mim não está fácil. Eu sei muito bem que para ninguém que vem a nós pedindo socorro está fácil. Saibam que para mim também não está fácil. E que é o que de melhor a gente pode fazer em 2023 para continuar querendo existir enquanto mulheres brasileiras, para ter, sei lá, hombridade, né, ao se autodeterminar, autonominar uma mulher brasileira. Muitíssimo obrigada a todas. Eu deixo agora o espaço, né? A gente ia até às 6 horas, são 20 minutos para perguntas. Eu acho que talvez não existam perguntas. Mas eu deixo o tempo de fazer perguntas ou me despeço de vocês desejando a cada uma das mais de 20.000 mulheres que fazem parte dessa rede, grande ano de 2023, é um ano de brigar, é um ano de pressão, é um ano de transformação. Não existe papai bonzinho, não existe presidente bonzinho. A gente, mulher, vai ter que obrigar, impor o respeito que a gente considera merecer e que a gente merece. A gente vai ter que impor para o governo Lula, para o ministro da Saúde, a ministra da Saúde, uma cientista, o que me deixa muito feliz, para a frente ampla, para todos as alianças que vão ser formadas, todas as necessidades de governabilidade que vão se colocar. É preciso deixar claro que governabilidade não se fará sem o respeito à dignidade das mulheres brasileiras. Não se fará. Um grande abraço para vocês. Eu não sei ver se existe necessidade de eu discorrer sobre alguma questão ou responder perguntas. Então, eu deixo o meu abraço aqui para todas, ok? Vocês podem entrar em contato comigo, fica o convite para que esse contato não se perca.
o Zap do Milhas, que eu vou colocar aqui também para todos verem. O Zap do Milhas, vamos lá. Up. WhatsApp. Muito obrigada a vocês todas. Super festa. Entrem bem em 2023 e vamos nos fortalecer para que a gente tenha as ganas necessárias, a raiva necessária, a, o brado necessário, né? A resistência necessária para esse ano de luta. Muito coragem, firmeza, sorte e felicidade para vocês todos.